Beleza. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai finalizar o que a gente estava falando de processadores. Na última aula, a gente viu como é que é a arquitetura de um processador, né? A gente viu como é que é o comportamento, inclusive nós fizemos uma atividade prática, né, com um simulador de um processador elementar para entender como é que como é que é o funcionamento de um computador simples, né? Uma das coisas que a gente não viu ainda foi a parte de interrupções, a gente só deu uma pincelada. O que são interrupções? Então, quando um determinado programa ele está sendo executado, né, por algum motivo ele precisa ser interrompido. Por quê? Por uma série de fatores. Né? O que acontece? Eu tenho a interrupção da execução daquele conjunto de códigos, né? Eu tenho a interrupção daquela do prosseguimento da interpretação daquele conjunto de operações, tá certo? Para que o computador, para que o sistema computacional ele possa executar alguma outra coisa. Por que as interrupções elas são tão importantes? Porque é por causa do princípio das interrupções que o meu computador consegue fazer várias coisas tecnicamente ao mesmo tempo, tá certo? Nós temos 4 tipos de interrupções nós podemos ter 4 tipos de interrupções básicos, né? A interrupção por programa, então, ali no meio do programa tem uma condição, tem algum tratamento que para, né? Eu tenho gera uma condição onde a execução do meu programa ela tem que ser interrompida. Pode ser uma interrupção planejada ou não planejada. Normalmente a gente vai ter uma interrupção de programa não planejada, né? Uma execução de uma instrução ilegal ou então um overflow de memória, um overflow de... O que é um overflow? É eu tentar colocar um elemento maior do que cabe em um determinado local de armazenamento. Então, o que é um overflow de memória? Vamos dizer que eu tenho 40 bits para armazenar eu posso armazenar 40 bits em uma determinada posição de memória. E eu tento armazenar 41, eu tento armazenar 50. Tá? Então, o que acontece? Eu estou trabalhando com um determinado endereçamento, um conjunto de endereços de memória, e eu tento escrever, eu tento acessar um local que está fora daquilo ali. Então, isso é um overflow. Outras interrupções, elas podem ser por timer, e essas são as interrupções, umas das interrupções mais importantes. Por quê? Um sistema, teoricamente, ele não é multitarefa, né? Ele só consegue executar um conjunto de tarefas, uma tarefa de cada vez. As interrupções por timer, elas são muito importantes, por quê? Porque eu consigo... como é que eu posso dizer isso? Eu consigo enganar o usuário, né? Fazendo com que ele ache que eu estou fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. E, na verdade, não. Na verdade, eu pego 3, 4 tarefas, né? Eu pego 3, 4 processos, e eu dou uma janelinha de tempo para cada uma delas de processamento. Então, eu processo um pouco, paro, processo outro pouco, paro, processo outro pouco e paro. Então, os sistemas que são monoprocessados e só conseguem trabalhar com uma única thread, eles conseguem... eu consigo utilizar um sistema operacional que ele é multitarefa nele justamente por isso. Por quê? Porque eu tenho as interrupções por timer. Eu posso pegar um monte de programa e eu dou um pedacinho de tempo de processamento para cada um deles. E aí eu tenho que ficar alternando, tá certo? Funciona? Funciona, né? É uma maneira de a gente conseguir ter processar várias operações de maneira teoricamente simultânea. Eu tenho as interrupções também que são geradas por entrada e saída. Então, quando eu preciso fazer alguma operação, eu tenho que interromper a execução do meu programa. Por quê?
Porque o tempo de acesso a dispositivos de entrada ou de saída é muito maior do que o tempo de acesso à memória. A gente já conversou a respeito disso. A gente vai dar uma olhada nas próximas aulas, quando a gente entrar em barramento, a gente vai ver isso de forma mais detalhada. Mas assim, imagina o seguinte, eu estou executando um determinado programa lá na CPU e daqui a pouco eu preciso fazer uma operação de leitura ou de escrita, pior ainda, né? De escrita em disco. O que acontece? Eu tenho que parar a execução do programa, pegar o resultado daquilo que foi para a memória e fazer a escrita daquilo no disco, né? Eu tenho que jogar eu tenho que direcionar a saída para uma operação de saída. O que acontece? Computacionalmente falando, essa operação, ela leva muito tempo, então eu tenho que interromper. Um sistema que ele que ele é multitarefa, né? Eu paro a execução disso, eu faço a minha operação de entrada e saída, e enquanto isso eu posso executar outros processos, né, outros programas que não têm necessidade não estão fazendo uso desse recurso, né? Então, com isso eu consigo ganhar tempo. Ou então eu posso ter uma interrupção gerada por falha de hardware. Então, se eu tenho um problema de energia ou se eu tenho um erro de memória, o meu programa vai ser interrompido e ponto. Tá? Bom, o que acontece? Eu tenho que ter um processo, eu tenho que ter alguma maneira de tratar a interrupção. Então, claro, né, que em nível baixo, os programas eles têm capacidade de serem interrompidos de alguma maneira, tá certo? Em alto nível, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Bom, o que acontece? Para eu conseguir tratar essa interrupção, tá? Cada vez que eu vou executar uma instrução, meu sistema computacional, né, ele está lá, né? Eu iniciei o meu programa, ele vai buscar a próxima instrução, como a gente viu lá na aula passada, ele vai executar a instrução, e se eu não tiver um processo tratador de interrupção, eu volto lá para buscar a próxima instrução e executar, né? Busco, executo, busco, executo. Quando o meu sistema ele é capaz de gerenciar interrupções, o que eu faço? Quando eu executo uma instrução, eu verifico no meu ambiente se tem alguma sinalização de interrupção. Então, a interrupção ela é uma flag. Tá? Então, olha só, pum, para aí, porque ou o tempo de execução parou, né? Vamos lá, que eu tenho, exemplo, né? Eu tenho 1 segundo de processamento para cada processo que eu tenho, para cada tarefa. Tá? Então, ó, encerrou esse 1 segundo, eu paro, vou pegar outra tarefa, e assim assim em diante. Tá? E aí eu verifico. Se houver alguma interrupção, aí eu executo essa interrupção. Se não tem interrupção, eu sigo buscando a próxima instrução e assim eu vou. Então o processador ele tem uma flagzinha, ele tem um marcador que indica se existe a necessidade de interrupção ou não. E aí eu vou suspender a execução do programa e eu vou salvar o contexto. O que é o contexto? Tá? Eu paro a execução daquilo, eu vou salvar qual é o endereço da próxima instrução e todas aquelas os dados que estão nos registradores, eu pego tudo aquilo, boto de lado, né, e pego a outra e vou tratar, né, vou fazer alternação de programas, ou então eu vou tratar uma operação de entrada e saída ou algo parecido, tá certo? E aí eu vou armazenar o contador do programa também, aonde eu tive, né, o endereço onde eu tratei a interrupção, beleza? Tudo isso faz parte do sistema operacional, por isso que eu falo para vocês, a gente precisa saber que existe, mas não precisa se preocupar quando estiver desenvolvendo software, a não ser que vocês estejam desenvolvendo software de um nível muito baixo, né? Assim, quase em linguagem de máquina. Tá? Mas a gente precisa entender como esse processo ele acontece, até para saber que em alguns momentos nós podemos ter
problemas de performance relacionados a essa estrutura, tá certo? Posso trabalhar com múltiplas interrupções? Sim. Né? Eu posso ter... como é que eu trato múltiplas interrupções? Ou eu desabilito todas as interrupções quando eu estiver tratando uma, né? Então, vamos lá, eu tenho uma operação de entrada e saída em execução e sigo... eu desabilito a flag de interrupção. Então, ou eu bloqueio, né, eu não uso mais o processador, eu fico com aquela operação bloqueada, ou então eu posso definir prioridade de interrupção. Então, eu posso tratar interrupções com menor prioridade. Aliás, desculpa, o tratamento de interrupção com menor prioridade. Vamos lá, eu fiz uma interrupção para fazer uma operação de entrada e saída. Beleza. Ela tem um nível de prioridade. Então, eu sigo executando outras coisas enquanto eu estou realizando a minha operação de entrada e saída, até para eu não bloquear o processador. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos seguir alternando até que acabe aquela operação de entrada e saída. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma nova interrupção, que é uma interrupção de programa, né? Uma interrupção de type. Beleza, essa eu continuo tratando. Mas se um outro programa tiver uma outra interrupção, precisar fazer uma operação de entrada e saída, eu não vou executar, eu vou botar ele num buffer. Tá? Bom, só para a gente fechar isso aqui, que é um assuntinho bem rápido, vamos ver como é que eu enxergo isso. Né? Eu falei todo um blá 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 para vocês, mas é melhor, sim, vou dar um exemplo real. Na verdade, eu vou usar um simulador disso. Tá? Um exemplo real. Vocês estão fazendo um documento no Word, tá certo? A hora que vocês mandarem imprimir isso, vocês já viram que a máquina dá uma pendurada violenta? Tá? O que acontece? O programa ele vai pegar, vai gerar um arquivo, né, que é interpretado pelo driver da impressora, tá? Só que assim, hoje em dia até nem tanto, né? Porque as impressoras ou são impressoras de rede ou são impressoras USB com alta velocidade. Mas em 1900 e alguma coisa, né, no tempo, né, que o tio aqui começou a brincar com a informática, as impressoras usavam uma conexão com porta paralela. E a velocidade de transmissão de dados para a impressora era muito baixa. Então, o que acontecia? Enquanto eu estava fazendo uma operação de entrada e saída, ou seja, enquanto o sistema operacional estava mandando os dados para a impressora, a máquina dava uma bela pendurada, tá certo? Eu não conseguia fazer mais nada até que o programa, os dados, fossem transferidos para a impressora, tá certo? Também temos que levar em conta que os sistemas operacionais eles não tinham o mesmo refinamento para tratar múltiplas tarefas como tem hoje. Tá? Quem usa SSD nem tanto, mas se vocês usam HD mecânico, quando vocês vão salvar, quando vocês vão abrir um arquivo, ou vocês vão fechar um arquivo, vocês já viram como a máquina dá uma pendurada? Sim, sim, isso é nítido, né? Por quê? Porque eu preciso parar tudo, né? A máquina, o HD mecânico, ele é um HD muito lento. Por quê? Imagina o seguinte, aquele disquinho redondo que tem lá, ele é composto... Eu não sei se vocês já tiveram alguma aula onde se falava sobre isso, né? Como é que é o armazenamento de dados no disco. Eu tenho lá as trilhas e os setores. Vocês já viram isso? Não, sei. Vixe. Deixa eu ver se eu...
Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho um material aqui que dê para ajudar. Aqui. Imagina o seguinte. O nosso armazenamento, né, de arquivos, ele é feito com bits, né? Então, eu preciso de blocos no meu disco para armazenar, que eu consiga armazenar ali um bloco de zeros e uns, tá certo? Esse armazenamento ele é feito de maneira magnética, né? Então, eu tenho uma cabeça que é um eletroímã que ele vai magnetizar, ele vai polarizar, né? Ou despolarizar um determinado setor do disco. Beleza, mas o disco ele é redondo. Como é que eu vou gravar dados? Porque se a gente for pensar uma memória RAM, né, ela é uma matriz feita de um material que pode ser excitado eletricamente. Entendeu? Então eu consigo dizer X e Y, né? Então, para eu acessar um determinado bloco, eu vou ali, ó, qual é a linha e qual é a coluna. Isso aí é tranquilo. Mas e num disco mecânico, como é que isso acontece? Bom, primeiro que o armazenamento de dados num disco mecânico, ele acontece dessa maneira aqui. Imaginem o seguinte, eu tenho ali o disco dividido dessa maneira, tá? Em trilhas e setores, tá certo? Então, cada linha concêntrica dessa aqui, né, que dá uma volta no disco, a gente chama de trilha, e cada fatia da pizza aqui, a gente chama de setor. Cada setor desse aqui, cada trilha barra setor, tem um conjunto de blocos, tá certo? E aí, o braço do HD, ele é que nem um leitor, um braço de vitrola, né, de disco. O que acontece? Para eu ler um determinado bloco, tá? O disco está rodando, tá lá, rodando. Para eu conseguir ler um determinado bloco, eu tenho que esperar ele dar uma volta e posicionar a cabeça naquela trilha para conseguir ler o determinado setor, tá certo? Então, para eu conseguir mirar a cabeça para ler aquele negócio girando 5.400 ou 7.200 ou 15.000 vezes, tá, por segundo, é uma tarefa bem ingrata, né? E aquela cabeça, ela fica para um lado e para o outro. E muitas vezes um determinado arquivo, por termos de desempenho, ele é escrito em vários pedaços perdidos do disco, como vocês estão vendo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui em vermelho eu tenho um determinado arquivo, né, que ele começou a ser gravado aqui numa trilha mais próximo do centro, tá? Depois ele foi gravado um pouco mais afastado, e os últimos blocos dele foram gravados mais próximos do final do disco. Tá? Beleza. O que acontece? Para eu conseguir pegar esse arquivo inteiro e jogar para a memória RAM, para conseguir trabalhar com ele, olha a desgraça. Eu tenho que ler um monte de pedaço separado do disco. Então, o tempo que eu preciso ficar gastando para fazer essa operação é gigante, entendeu? Em termos de processamento, né, a gente está falando, o tempo de acesso de informação em disco é na casa de milissegundos, enquanto o tempo de processamento é na casa dos nanosegundos, né? Então, é uma distância bastante grande. Se eu não me engano, a gente está falando da diferença de 10 na menos 6 para 10 na menos 9, né? O 10 a menos 5 para 10 a menos 9. Então, agora me falhou aqui. Mas é uma diferença bastante grande. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Vou mostrar para vocês, que é bem interessante. Sorry, por que não é gravado tipo num setor só, tipo tudo junto, assim?
Ou de forma que é separada, assim, a organização do arquivo? Por desempenho, cara, porque senão... Porque assim, ó, eu começo a gravar um determinado arquivo no primeiro bloco, no primeiro bloco livre, né, que eu achar. Porque senão eu teria que dar um monte de volta para achar o primeiro bloco, o primeiro segmento contínuo, né, para gravar bonitinho. Então é um problema horroroso, né? Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio. Não me lembro. Aqui tem depois eu compartilho com vocês, tá? Mas tem um vídeo interessante aqui. Deixa eu... $300,000 of them in an inch of radius. The arms, the HSA pivot is actuated in this case, and I think this is kind of fun, magnetically. As we know, electricity and magnetism exist together, and when a current is run through a wire, there is a corresponding orthogonal magnetic field. So how we are using that here is that there is a coil, which is or part of the picture, that is the file that we said, please show me this picture. The data is recorded in magnetic domains that are very small aqui, surface area on the disk. A cabeça, ela magnetiza, né, a superfície do disco. Ela é um eletroímã. The transducer on the head senses for that domain the direction of the magnetism and whether it is a 1 or a 0, and that's a bit. The head takes all of those bits and transmits that electrically up into the channel. It is reconstructed back into a data form that we recognize as an image. What we are looking at right now is... Vocês conseguem ver vários vídeos no YouTube que mostram o HD funcionando, né? Então, basicamente, a gente tem essa dificuldade, né, de conseguir fazer com que a cabeça ela se alinhe, né, e ela comece a ler na trilha e no setor certinho. Então, o tempo que precisa para você conseguir mirar a cabeça ali em cima é bastante grande. Diga, Leonardo. Eu vi um vídeo sobre o SSD esse dia, muito, muito foda, o jeito que eles fizeram lá, da camada para acessar os arquivos, para não fugir as informações também, que eles fazem toda uma camada de proteção para não fugir. Só que o SSD não tem parte mecânica, né? O SSD é uma matriz, é X e Y. É uma loucura o jeito que eles fizeram. Sim. E aí, claro, o tempo de acesso é muito rápido, né? O HD mecânico, ele o que acontece? O material que é feito, a célula de memória de um SSD, ela com o tempo vai perdendo as propriedades de armazenamento. Por isso que o tempo de vida do SSD ele é muito menor do que um disco magnético. O problema do disco magnético é desempenho, né? E os discos de alto desempenho, que são usados em servidores, eles estouram rápido. Normalmente eles começam a ficar com... Eles começam a dar problema de cabeça de leitura e no motor, né? Justamente
Por isso que os discos que duram mais são discos mais lentos. Disco de 5.400, às vezes você tem disco aí, sei lá, 8, 10 anos funcionando de boa, né, sem maiores problemas. E tem uma coisa, né? O HD mecânico ele começa a dar sinais de que tá se entregando. Ele começa a ficar lento, você começa... tem uma tabela de sanidade, né? Que é o... Agulhada da morte também, né? Quando começa a dar aqueles... Ou então quando você lê no Smart, né? Que é um recurso que eles desenvolveram para unidades de armazenamento, que na verdade é uma série de contadores, né, de autodiagnóstico, que diz lá quantas horas o HD está funcionando, quantos spin-ups, né, e spin-downs ele fez, se teve algum erro de leitura, ele registra. Então, quando começa a aparecer umas coisas estranhas, assim, tipo erro de redundância cíclica, né, ele estava lendo um determinado bloco, e quando ele foi verificar, quando ele fez uma verificação de redundância para ver se aquele dado lido ele estava ok, deu erro. Então ele registra isso. E aí fica mais fácil, aí você faz na verdade, né, partindo-se do princípio que você tem já um backup, tá tudo em cloud, sincronizado lá no OneDrive, no Google Drive, né, no AWS S3 ou qualquer coisa parecida, né? Tá tudo certo. Agora, o SSD não. O SSD, ele simplesmente, um belo dia, você vai ligar a máquina e ele vai dizer assim, tem ninguém em casa. Né? Eu já passei por isso. Uma vez comprei um SSD baratinho, né? Botei na máquina, durou 1 ano e meio. Então, e não tem. Morreu e era isso, né? Não tem muita... Beleza? Então, assim, para a gente entender como no sistema, né, como no computador isso acontece, eu disponibilizei para vocês um simulador, né, um programinha bem simples, e vamos lá, deixa eu rodar ele aqui. Tá lá no nosso, ali no aula, né, que é o SOSIM. Show 2021, 2, plataformas, tá aqui. Para quem não usa Windows, ele roda no Wine de boa. Melhor do que o Neander, que dava uns piripaque de vez em quando. Vamos ver se ele compartilha tudo aqui. Não. Bom, estão vendo aí, né? O que é o SOSIM? Então, aqui, ó. Estão vendo as janelinhas aqui? Sim, como Sim. se fossem umas posições de memória ali, né? Acho que é umas casas ali, né? Isso. Então, vamos lá. Ó. Aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho os processos, ou seja, quais são os programas que eu tenho sendo executados, tá certo? Aqui no meio, onde eu tenho o console do SOSIM, ele me diz quantos processos eu tenho, quanto de memória eu tenho livre, então aqui eu tenho 100 posições de memória. Aqui o tempo de execução, ó, executando, tá? E aqui o gerenciamento do processador. Aqui a gente consegue ver o seguinte, tá? Do lado direito aqui, de 0 a 15, eu tenho a gente vai ver os processos e qual é o nível de prioridade deles, ou de preemptividade. Aqui em espera, a gente vai ver os processos que estão fazendo algum tipo de operação de entrada e saída,
e que eles vão ficar em fila ou eles vão ficar suspensos. Então, vou criar um processo simples aqui, tá? Um processo que é só um processo de CPU normal. Ele vai ter ele vai ocupar 5 frames, 5 posições de memória, né? A memória que está aqui do lado direito, e eu vou criar um único processo, só para a gente ver. O nível de prioridade dele é 0, ou seja, ele é de prioridade sem tratamento de prioridade, ou seja, prioridade mais baixa. Bom, beleza. Então a gente vai ver que esse cara ele vai ficar alternando entre em execução e pronto, tá? E quantas vezes ele passou pela unidade central de processamento, tá certo? Qual é o nível de prioridade e qual é o ID dele. Então a gente vai ver, ó, ou ele está na fila ou ele está em execução, tá certo? Beleza? Vou criar um segundo processo também de CPU exatamente igual a esse. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Eu vou alternar os processos. Notem uma coisa, eu tenho um ciclo que eu não tenho nada no meu processador, justamente que é o ciclo de alternância, tá certo? Então, ó, é um clock, um ciclo de execução, um ciclo de troca e um ciclo de execução do outro processo. E eles vão se alternando. Beleza. Mas se eu precisar criar um processo, tá, que ele precise fazer uma operação de entrada e saída, né, em disco, que vai ser esse cara aqui. Todos eles estão sendo criados com a mesma prioridade. Vocês vão ver o seguinte, ó, executei o verde, executei o vermelho, e executei o amarelo, esse cara ficou em espera. Então houve uma interrupção para que se fizesse a operação de entrada e saída, e esse cara ficou em espera. Ele vai voltar para a fila, beleza? E, de novo, ele vai ser executado, tá certo? Então, o que aconteceu? Ó, agora, num ciclo, ele vai ficar em espera, fazendo a operação de entrada e saída, e no outro ciclo, ele vai ser tratado. Tá vendo? Olha lá, ó. O vermelho, agora, o amarelo, ele vai ficar... Ah, não, ele entrou direto em I/O. Tá? Então, eu vou fazendo esse camarada aqui. Eu acho que ele vai entrar em execução agora. Não era para ele fazer I/O de novo. Não, ele só faz I/O. Vou criar agora um processo que ele faz o seguinte, ó. Ele tem execução e tem entrada e saída. Então, em cada ciclo ele vai fazer alguma coisa. Se eu quiser parar um determinado processo, eu simplesmente pego ele aqui e finalizo, beleza? Então, esse cara morreu. Aqui, ó. Agora a gente está vendo que eu tenho 2 processos que estão em espera, porque eles precisam fazer entrada e saída, né? O roxinho. O roxinho agora está em execução e o verde se alternando, enquanto o meu amarelo está fazendo entrada e saída. E quando a gente tem operação de entrada e saída, por exemplo, com fita, que é uma operação de entrada e saída muito, muito horrorosa, de lenta, a gente vai ver que segue a vida, né? Todos os outros processos que precisam de execução, eles vão continuar sendo alternados, enquanto eu faço a operação de entrada e saída. Então, eu poderia criar vários processos aqui. Vamos criar um de terminal. Posso criar processos, por exemplo, de CPU menores, que ocupam menos memória, mas têm prioridade mais alta. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Esse cara tem prioridade muito mais alta. O processo preto aqui. Vamos ver se vai entrar algum outro aqui, né? O processo com prioridade mais alta
Ele entrou com muito mais... com muito mais tempo de execução, tá certo? Só que ele deu um erro aqui, deu um erro de paginação, justamente porque ele ficou muito tempo bloqueando o processamento. Vamos ver como é que eles vão se comportar agora. Ah, beleza. Vamos criar um outro processo com prioridade um pouco mais baixa. Enfim, as interrupções elas servem para isso, para que a gente consiga, para que eu consiga alternar entre todos os processos. Tá? Ficou claro isso? Como é que ficou para vocês aí? Professor, só uma dúvida. Ali ele alocou o preto em 2 espaços de memória diferentes? Foi por causa da prioridade dele? Opa, peraí, deixa eu achar aqui, cadê? Aqui. Na verdade, ele deu um erro de paginação, por algum motivo aqui. O que acontece? Ele estava ocupando duas posições de memória que, por algum motivo, elas foram... elas se sobrepuseram, entendeu? O que acontece? Quando tem essa sobreposição, eu não sei se você viu, ele dá um erro de paginação, ele apaga da memória e recoloca o processo de novo em memória. Por isso que ele fica em espera. Ele dá um restart, vamos dizer assim. Isso. Ele está dando esse erro de paginação. Beleza. Posso aqui ajustar, né, o tempo de espera de entrada e saída, para ser mais rápido ou mais lento, né? E qual é a velocidade aqui do meu clock de CPU. E quanto tempo eu vou disponibilizar para os processos, né? Então, na verdade, isso aqui é um programinha simples para a gente conseguir entender como é que esse negócio funciona. Beleza? Ficou claro para vocês? Como é que ficou? Ficou claro? Para mim ficou claro. Quem ficou com dúvidas? Kelly tinha perguntado como é que ficou a explicação. Diz aí. Tranquilo? Uma coisa que eu já notei, né? Muitos de vocês chegam no... Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Muitos de vocês chegam aqui no curso e não tiveram a oportunidade de ver como é que funcionam essas entranhas, né, dos sistemas de armazenamento, enfim. A gente vai ver com detalhes como é que é isso um pouco mais adiante, tá? Eu vou tentar trazer o máximo de material que eu conseguir para tentar mostrar, principalmente, essa parte de funcionamento de HD é muito interessante. Outra também, a parte de barramento é muito maluca, assim, principalmente quem tem um pouco mais de facilidade com a parte de eletrônica ou de elétrica consegue entender um pouco mais fácil. Mas eu juro que eu vou tentar de tudo para explicar para vocês e fazer vocês entenderem da maneira mais didática possível. Tá? Bom, eu vou encerrar aqui essa primeira parte, que é essa parte de geral, né, essa parte introdutória de arquitetura, e essa parte de princípios de processamento, tá certo? A gente vai fazer a nossa primeira avaliação na semana que vem, vou disponibilizar para vocês, normalmente é bem tranquilo, são algumas poucas questões objetivas, né, relacionadas aos temas que a gente viu até agora, beleza?
Deixa eu interromper aqui a nossa gravação.